Queridos irmãos, diante do presépio, nós contemplamos uma família. Pois, ao decidir se encarnar, Deus mesmo instituiu uma família para si. E isso não é a primeira vez que acontece na história, pois quando lemos o livro do Gênesis, Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança, mas no capítulo 2, vendo que o homem estava só, fez-lhe uma companheira que fosse digna dele. E, depois de criá-la, apresentou-a ele mesmo ao homem. Em outras palavras, Deus mesmo fundou a instituição familiar. Ao criar o homem e a mulher, determinando assim que a família fosse a base, a partir da qual nós somos gerados, nós crescemos, somos educados, para depois nos tornarmos nós mesmos homens e mulheres capazes de fundar suas próprias famílias. O Evangelho é muito sugestivo. Ele nos narra esse episódio que nós conhecemos como a perda e o encontro do menino Jesus no templo em Jerusalém. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, eram judeus piedosos, para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, pois o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Vejam, a cena é muito sugestiva, tal como descrita por São Lucas. Ele pressupõe que nós já conheçamos a realidade de que, quando os judeus subiam para Jerusalém, iam em caravana, e os homens iam num grupo separado das mulheres, e as crianças podiam indiferentemente ir com um grupo ou com outro. Eles, voltando de Jerusalém, pensavam que o menino Jesus estava num dos dois grupos, com a mãe ou com o pai. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e, não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Queridos irmãos, essa cena tem muito a nos dizer. Porque, assim como nesta cena nós temos não apenas evocada a história, por assim dizer, da Sagrada Família, mas também o mistério da paixão do Senhor. O menino Jesus fica perdido 3 dias no templo, não é à toa. Na pena de São Lucas, isso significa uma prefiguração da morte de Cristo, que ficará 3 dias no sepulcro, para depois ressuscitar. Nós temos, portanto, aqui uma espécie de arquétipo que pode nos ajudar a meditar sobre a nossa própria família. Olhando para a família moderna, nós podemos nos fazer essa pergunta: onde foi que nos perdemos? Onde foi que a família moderna perdeu Jesus? Como é que isso aconteceu? Por que tantos divórcios?
Por que tantos adultérios? Por que tanta infidelidade à lei de Deus? Por que tantos filhos que se pervertem? O que está acontecendo? Onde foi que a família perdeu Jesus? E assim como nessa cena eles levam um dia para perder, mas 3 para encontrar. E eles precisam refazer o caminho, precisam voltar atrás. Nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que refazer o caminho e ver aonde nós nos perdemos. Em termos, digamos assim, macro, nós sabemos como isso tudo começou. A Revolução Industrial desarraigou as pessoas do seu lugar natural e criou uma sociedade artificial, edificada sobre as empresas. Esse tipo de sociedade é doente. Tem relações familiares muito frágeis. O pai trabalha nisso, a mãe naquilo, os filhos ficam um pouco ao léu. Os problemas vão aparecendo. Essa família doente é tomada como a família ideal, exemplar, a fraca família nuclear. Depois surgem as correntes marxistas e neomarxistas, que vêm com o seu programa de destruição da família muito bem construído, muito bem determinado. E, por fim, instituições internacionais que militam para lacear a sociedade e implodir o modelo de família natural. Hoje mesmo, antes de celebrar, me mandaram um site que eu nem sabia que existia, com a folha de pagamento da Open Society, a fundação do George Soros. 260 ONGs pagas pela Open Society. Nós estamos falando só de uma fundação internacional. E, no topo, fundações que recebem centenas de milhões de reais. Nós não estamos falando de pouca coisa. O programa dessa fundação, eu estou falando só de uma, não estou falando da Ford Foundation, nem da Gates, Bill Gates Foundation, lá com a mulher dele. Não estou falando de nada disso, só de uma. O programa é claro. Qual que é o programa? É lacear a estrutura da sociedade de tal modo que a família se torne uma figura indeterminada. Qualquer coisa pode ser considerada família. Qualquer agregação pode ser considerada família. Porque se vê a família tradicional como uma estrutura fechada, e o que se quer é uma sociedade aberta. Toda a chamada cultura woke milita por isso. E o que acontece? Nós, cristãos, não podemos continuar andando para frente como se nada tivesse acontecido. Quanto mais você andar, mais você vai se perder de Cristo. Mais você vai numa direção oposta aonde Ele está. É preciso que nós estudemos, que nós refaçamos o caminho para voltarmos a Jerusalém. O menino Jesus foi encontrado no templo, cuidando das coisas do Pai Eterno. E nós também vamos encontrar Cristo no templo, na palavra de Deus, na igreja, nos ensinamentos,
dos apóstolos, naquilo que nós aprendemos no nosso catecismo. Nós temos que entender uma coisa: não dá para ser cristão e woke. Não existe isso. Um cristão woke é uma nota de R$3. Não tem consistência, não dá. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus honra o pai nos filhos, confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Quem respeita a sua mãe, etc, etc. Depois, mais uma vez, São Paulo aos Colossenses. Mulheres, respeitai os seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. Não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Não dá para ser woke. Por quê? Porque existem os 10 mandamentos. Porque existe a Escritura. Porque, além disso, existe a natureza humana. Isso não é ser católico ultraconservador, como gostam de dizer os jornais. Isso é simplesmente ser cristão. É simplesmente levar a sério a palavra de Deus. Ora, como é que nós podemos refazer o caminho e voltar para Jerusalém? Como é que nós podemos encontrar o menino Jesus? É muito interessante que os doutores da lei ficaram maravilhados com a inteligência e as respostas do menino Deus. Jesus responde aos seus pais que estava cuidando das coisas do seu pai na casa do seu pai. Maria guarda essas palavras no coração, como que meditando perenemente os mistérios da Santíssima Trindade. E o texto se conclui dizendo que Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens. Só existe um modo de ter uma família bem fundamentada, bem fundada. É crescer nas virtudes cristãs. Por que que um casamento não dá certo? Falta de virtude. Por que que os pais não conseguem educar direito seus filhos? Como eles não têm virtude, não conseguem educar os filhos para a virtude. É tão simples como isso. Ou seja, não dá para ficar casado com alguém se você não tem, por exemplo, paciência. Se você não tem capacidade de suportar as dificuldades e as fraquezas da natureza. Homem e mulher são diferentes. Por mais que se queira dizer hoje em dia que não, que isso é uma construção social, basta você ser pai e mãe, você vê. Você tem um filho menino e uma filha menina. São completamente diferentes. Tem um jeito de ser diferente. A natureza humana é assim. Ora, portanto, quando você casa, você está lidando com alguém que não é idêntico a você. Então você precisa ter virtude suficiente para bancar o relacionamento. Então, por exemplo, quando a sua esposa começar a surtar e querer falar, e querer dizer, e ficar nervosa, e ficar cheia de sentimentos convulsivos, você que é marido tem que ter virtude para escutá-la, acompanhá-la, compreendê-la. Se você for um bobão, um moleque, que quer ficar jogando videogame, que ainda se comporta como um adolescente, que não assumiu as responsabilidades próprias de um marido, você não vai conseguir fazer isso. Você vai surtar junto com ela. É o que vai acontecer.
A mesma coisa a mulher. A mulher tem uma função no lar. Ela é como que a espinha dorsal, ela precisa organizar. Veja, o homem, por natureza, é meio desorganizado. Aquilo que o homem chama de... aquilo que a mulher chama de guardar, o homem chama de esconder. É sempre assim. Onde é que você botou aquilo? Por quê? Porque para o homem, um homem normal, né, ele tende a transformar o lugar em que ele está numa caverna, que está tudo ali à vista, deixa tudo para fora. Então vem a mulher e guarda para arrumar. Agora, quando a mulher não assume o seu papel, o que acontece? Aquilo vira uma caverna mesmo. Aquilo vira um monte de sujeira acumulada. O que eu quero dizer com isso? A mulher também tem as suas responsabilidades. Hoje em dia, a sociedade está construída de tal modo que a mulher não é educada para ser esposa e mãe. Ela é educada para ser uma funcionária, para ser uma empregada de uma empresa. Então, quando casa, e aí você tem que lidar com aquela realidade, que é difícil, porque você tem que administrar tudo ao mesmo tempo. Lavar a louça, lavar a roupa, limpar a casa, fazer comida, fazer compra, fazer não sei o quê, cuidar dos filhos, etc. Não consegue. A mente dela não foi preparada para aquilo. E aí a situação fica complicada. Por isso que os moços cristãos precisam aprender a ser um pouco mais fortes, não podem ser autopiedosos, tem que dar exemplo de virilidade, de maturidade, precisam aprender a ser homens, precisam desenvolver as artes necessárias para a masculinidade, tem que aprender a tocar uma lâmpada, precisa aprender a fazer uma instalaçãozinha elétrica, tem que aprender a fazer as coisas básicas que um homem tem que saber fazer no seu lar. E a mulher é a mesma coisa. Ela precisa aprender com as mulheres mais experientes, ela tem que aprender com as mães, com as avós. Precisa. Muitas vezes, um casamento feliz é um casamento que é bem nutrido, né? Quer dizer que todo mundo ali tem aquela comidinha gostosa, aquele temperinho que a mulher sabe fazer. São coisas simples, são coisas até básicas. Mas demandam virtude, demandam virtude. Onde é que nós conseguimos virtude? Nós conseguimos virtude pedindo ao Senhor. Veja, Aristóteles achava que era impossível um homem não virtuoso se tornar virtuoso. São Tomás de Aquino demonstrou que é possível, através da educação. Se você tem uma família estruturada, ali mesmo as virtudes são ensinadas. Você aprende a não mentir, você aprende a compartilhar, você aprende a contrariar o seu próprio gosto para poder ajudar um outro membro da família e assim por diante. Mas esse nível de virtude natural, para nós é muito raso. Nós temos que encontrar Jesus. E em Jesus nós temos que encontrar a Santíssima Trindade. Notem que quando Jesus diz, não sabeis que devo estar na casa do meu Pai, o texto diz que sua mãe conservava no coração todas essas coisas. Em Jesus, ela contemplou a Santíssima Trindade. Ou seja, sem a oração, sem a contemplação, nós não conseguimos adquirir virtude nesse nível alto de que nos fala o Evangelho. Tem que rezar, tem que pedir.
tem que se dobrar aos pés de Cristo, tem que achar Jesus no templo. E em cada comunhão, em cada momento de oração, dizer: Jesus, me ajuda, eu preciso ser paciente, eu preciso ser tolerante, eu preciso amar o meu cônjuge, eu preciso entendê-lo, eu preciso compreendê-lo, eu tenho que ser misericordioso, me ajuda a dar virtude para os meus filhos, ajuda os meus filhos, ilumina-os por dentro, eu não consigo mexer no coração deles, só o Senhor consegue, ajuda que eles sejam virtuosos cada dia mais, aprendam a Tua palavra. É preciso fazer isso. É preciso rezar. E a oração mesma vai cultivar um ambiente sobrenatural no lar, ambiente que é incompatível com a sujeira que rola pela televisão e pela internet. Um lar cristão precisa ser um lar limpo, ordenado. Um lar que realmente segue o padrão da Sagrada Escritura. Queridos irmãos, é preciso que nós nos examinemos. Em cada caso concreto, onde foi que eu perdi Jesus? Onde foi que a minha família perdeu Jesus? Temos que refazer o caminho, temos que voltar atrás. Ter a humildade de voltar. A humildade do regresso. Ah, mas isso é um saudosismo familiar. Às vezes, de fato, os discursos sobre a família soam muito, assim, etéreos, teóricos e um pouco saudosistas. Não se trata de voltar atrás do ponto de vista de regredir ao campo, porque isso para nós já é impossível. Mas voltar para o lugar aonde eu vou encontrar Cristo. Em outras palavras, voltar a esse padrão maravilhoso que nos oferece a Sagrada Escritura, que resplandece na Sagrada Família e que para nós é um modelo de todas as virtudes cristãs, fazendo com que o nosso lar seja também ele um reflexo da paz, da harmonia, da bênção que existe nesse lar. Que Jesus nos abençoe e que nos reconduza àquele caminho aonde nós o encontraremos de novo e saberemos fundar a nossa família sobre a rocha.